Preview. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui conosco, está aqui comigo, assistindo essa aula que integra o curso de Fundamentos de Direito Marítimo, curso esse fornecido gratuitamente pela Maritime Law Academy. A Maritime Law Academy, que é uma escola pioneira em cursos relacionados às áreas do direito marítimo, portuário, aduaneiro e todos os seus ramos correlatos. Escola essa que, nesses tempos de Covid-19, de pandemia mundial, está aproveitando para oferecer de forma gratuita um pouco dos seus conhecimentos e um pouco dos conhecimentos dos seus professores em caráter social, o caráter educacional que sempre norteou e norteia a missão desta escola. O meu nome é Maria Cristina Gontijo, sou advogada, mestre em Direito Ambiental, auditora ambiental de portos, professora aqui da Maritime Law Academy e venho até você nesse nosso encontro para falar um pouquinho das noções introdutórias, um pouco dos fundamentos relacionados ao direito ambiental marítimo ou direito marítimo ambiental. O importante é dizer que nós vamos trabalhar nesses minutos que temos com a legislação relacionada à proteção dos oceanos ou a legislação que rege a atividade marítima no que diz respeito à proteção do meio ambiente. Bom, dando início à nossa aula, é importante dizer que a navegação ela sempre foi um modal muito utilizado no mundo inteiro. Na realidade, os dados não mentem. A navegação, o modal marítimo, ele é um dos mais usados do mundo. Na realidade, 90 a 95% de todas as operações de transporte mundial são realizadas pelo modal marítimo. Isso não mudou muito ao longo dos anos. Na realidade, o modal marítimo sempre teve um grande protagonismo, tanto nos processos de civilizações, de grandes civilizações, como as próprias nações marítimas, depois as grandes navegações, o processo de globalização se deu muito pela questão da navegação marítima, mas vamos entender por que a proteção ao meio ambiente ela começou a tomar um viés mais voltado à navegação. Se pensarmos o seguinte, a navegação ela teve 3 fases, basicamente. Ela teve a sua era da vela, navegação à vela, em que os resíduos, em que a poluição causada pelas embarcações era basicamente os resíduos orgânicos da tripulação ou da equipagem. Fora isso, os resíduos relacionados aos alijamentos. Então era algo que não havia, que não representava muitos problemas naquela ocasião. E primeiro que não existia preocupação com o meio ambiente nas eras antes de Cristo, ou mesmo até o século XVIII, até o século XIX. Não se tratava muito disso. Depois, no século XVIII, na realidade, finzinho do século XVIII, início do século XIX, começa a vir uma nova era que impulsiona a própria navegação, a era do vapor. O vapor que cria as locomotivas, o vapor que cria as primeiras indústrias e o vapor também que muda a forma da navegação, muda a forma da indústria marítima, da indústria do shipping. Os navios eles começam a ter a propulsão a vapor. E depois, logo no século XX, vem aí sim uma tecnologia que impacta de forma muito, muito importante a navegação como um todo. A era da propulsão nuclear, a era dos navios a óleo, a petróleo, a era dos navios que vão ser movimentados, que são movimentados por combustão, e geralmente de combustíveis fósseis. E é claro, a partir daí temos 2 grandes guerras no século XX, temos 2 grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O pós-Segunda Guerra Mundial, ele acaba... A Segunda Guerra Mundial, na realidade, ela acaba tendo um impacto muito negativo em todo o planeta. É claro que a Europa ela sofre muito com os impactos da Segunda Guerra, mas todo o planeta acaba sofrendo com essa guerra. E, com isso tudo,
depois de 1945, na realidade, em 1945 é criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, e com a criação das Nações Unidas começam a vir preocupações importantes com a preocupação com o meio ambiente. Veja que a Europa está totalmente destruída, alguns países asiáticos também. Falta água, faltam recursos naturais, e se verifica que os recursos naturais são finitos, eles não vivem para sempre. A água não dura para sempre, ela pode ser poluída. A pesca também não dura para sempre se não houver peixes no mar ou se os peixes estiverem contaminados. Ou seja, cria-se uma consciência de que se não houver preservação, a própria vida humana está em risco, a própria vida humana perde. E nesse sentido, começam a vir as primeiras convenções internacionais relacionadas à proteção ambiental que acabam obrigando os seus países a tomarem providências. Vamos pensar em Estocolmo, 1972, que é, vamos dizer assim, um dos grandes marcos mundiais no que diz respeito ao direito internacional ambiental. Nesse sentido, eu abro um parênteses rapidamente para dizer que o direito internacional ambiental é, sim, um dos grandes propulsores. Na realidade, é o grande o grande protagonista na proteção do meio ambiente marinho. E sabemos disso porque temos todos os regimes das fronteiras marítimas relacionados também ao direito internacional público. E com a vinda de Estocolmo, agora voltando, com a vinda de Estocolmo em 1972, as nações começam a ter essa consciência de que precisam preservar o meio em que vivemos, os recursos naturais necessários para que o ser humano sobreviva. Então, temos 1972, Estocolmo, temos o relatório Brundtland, de 1980, 82, e com isso começam a vir as normativas relacionadas à proteção do meio ambiente como um todo e normativas essas que têm impactos diretos com a proteção do meio ambiente marinho. Mas nenhuma delas, com certeza, é mais importante do que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção de Montego Bay de 1982. Convenção esta, assinada na cidade de Montego Bay, na Jamaica, que trata justamente sobre temas muito importantes que atingem todas as nações, como a delimitação das fronteiras e espaços marítimos e, claro, questões relacionadas à poluição, à proteção dos oceanos, à proteção do meio ambiente marinho. Pode-se dizer que existia um mundo antes de Montego Bay, 1982, e um mundo depois de Montego Bay, 1982. As fronteiras marítimas elas passam a ser uniformes. Passa a existir um mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e o que chamamos de plataforma continental. É claro, é importante fazer essa linha do tempo para que se entenda o quanto o direito internacional tem um papel decisivo na proteção do meio ambiente marinho. Mas, passando tudo isso, não há de se olvidar, não há de se esquecer também, dentro do organismo ONU, dentro do sistema ONU, que existem organismos de proteção ao meio ambiente e, no que diz respeito ao meio ambiente marinho, com certeza, um dos organismos da ONU, ou o organismo mais importante, é a IMO, a Organização Marítima Internacional, ou a International Maritime Organization, que é o que significa sua sigla. A IMO, ela tem 3 pilares, como eu já expliquei, inclusive, em algumas aulas da Maritime Law Academy. Ela tem 3 pilares: a salvaguarda da vida humana, que ela vem a partir de tratados internacionais como a SOLAS, tratado esse que surgiu a partir do acidente do naufrágio do navio Titanic, a segurança da navegação, que diz respeito à segurança dos tripulantes, à segurança da navegação como um todo, regras para que os navios não colidam, não tenham problemas, não abalroem, enfim, e a própria prevenção de poluição causada por navios. São os 3 pilares da IMO, 3 pilares esses que norteiam toda a atividade da Organização Marítima Internacional até os tempos de hoje. É importante dizer que a IMO ela é responsável por todo um sistema de normativas que impactam
nas nações como um todo e no direito interno, no direito internacional e no direito interno, uma vez que as convenções ratificadas, por exemplo, pelo Brasil, terão força de lei. Vamos dizer algumas dessas convenções: a Marpol, a Oilpol, que são justamente convenções que surgiram, vejam, século XX, propulsão nuclear, combustão por combustíveis fósseis, combustão fóssil por parte dos navios, por parte das embarcações. Então começam a vir as convenções disciplinando esse tipo de situação. Então vejam que direito internacional, sistema ONU, a própria IMO, são atores, são agentes muito importantes na proteção do meio ambiente marinho. E no Brasil, como que ocorre a proteção do meio ambiente marinho? O Brasil, ele acaba internalizando grande parte dessas convenções e tratados internacionais que começam a reger os espaços marítimos, começa a reger a proteção ao meio ambiente marinho. É interessante dizer que as formas de poluição ambiental, as formas de poluição marinha, elas acabam ultrapassando simplesmente o alijamento, ou seja, o lançamento de resíduos ao mar. Ela acaba ultrapassando o conceito de poluição por óleo e começam a vir novas formas de poluição. Vejam que as mudanças climáticas, as convenções relacionadas a mudanças climáticas, já trazem no seu bojo dispositivos, tratativas relacionadas à poluição atmosférica causada por navios. E dessa forma, os novos anexos da Organização Marítima Internacional já falam em redução do enxofre presente no bunker dos navios, para também que seja diminuído a própria poluição atmosférica. Então, são várias formas de poluição que o modal marítimo atualmente proporciona, em detrimento da sua atividade, que é uma atividade nobre, que é uma atividade necessária e que precisa buscar o desenvolvimento, porém de forma sustentável. Então, voltando à questão do Brasil, o Brasil internaliza essas convenções, internaliza esses tratados através nem tão somente da sua legislação. Vamos lembrar que um dos principais marcos normativos em que o Brasil traz no seu bojo a proteção de todas as formas, de todos os ecossistemas, é a própria Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981. Vem na esteira, inclusive, de Estocolmo, 72, e aí, na mesma época do relatório Brundtland, um pouquinho antes da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Fora isso, temos a Constituição de 1988, a chamada Constituição Ecológica, a chamada Constituição que possui o meio ambiente cravado no seu coração, no artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, fora a nossa Constituição, temos toda a legislação infraconstitucional, seja as que internalizaram e ratificaram os tratados, como a própria Marpol, Oilpol, há também outras legislações que tratam de poluição em instalações portuárias, no próprio mar territorial. Vejam que tudo isso, muito reflexo das primeiras convenções, desde Estocolmo, depois Montego Bay, e assim vai. Fora isso, é importante dizer que não fica só a cargo do Poder Legislativo a tutela do meio ambiente, o dever de proteção ambiental. O Poder Executivo também tem esse dever, através dos seus ministérios, através dos seus conselhos, e nesse caso aqui o próprio CONAMA, que integra o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA edita resoluções muito importantes para a proteção ambiental no Brasil. No seu papel de conselho, há alguns que criticam o papel legislativo do CONAMA, mas, de fato, ele edita resoluções importantes. Fora o CONAMA, há também as próprias agências reguladoras, que têm um papel importante na preservação do meio ambiente. E não poderia olvidar a própria Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil que edita as normas da autoridade marítima, normas essas que acabam regendo toda a navegação na costa brasileira, em todo o mar territorial, em toda a zona contígua e na própria zona econômica exclusiva, onde a Marinha possui as suas atribuições. E fora isso, as instruções normativas do IBAMA,
as resoluções, e vejam, portanto, que há uma infinidade de normativas, há um regramento normativo amplo que trata não tão somente da proteção ambiental relacionada às florestas, relacionadas ao meio ambiente urbano, mas os oceanos eles têm um regime especial de proteção no que diz respeito à poluição. É isso. Espero que você tenha gostado um pouco dessas considerações, desses primeiros fundamentos relacionados ao direito ambiental marítimo. Eu espero que você venha conosco, venha ser o nosso aluno na Maritime Law Academy e me coloco à disposição nas minhas redes sociais e aqui na escola. Muito obrigada e eu espero ver você em próximos momentos. Até lá!